Dia 31, Êxodo capítulo 12, versículo 15, até o capítulo 13, versículo 16. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão santa convocação, e também no sétimo dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e seus umbrais com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da casa até a seguinte manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para todo sempre. E quando estiverem na terra do Senhor, lhes tenha dado, como prometeu, observem esse rito também. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram conforme o Senhor lhes havia ordenado através de Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais também. Foram, Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levante-se e saiam daqui do meio do meu povo, vocês e todos os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: Todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os seus ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam tudo aquilo que lhes pediam, e despojaram os egípcios. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que no final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor,
porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa casa só. Não levem nada da carne para fora da casa, nem quebrem nenhum osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro seja circuncidado de todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircuncidado comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto os homens como os animais são meus. Moisés disse ao povo: lembre-se desse dia, o dia que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abide, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito nesse mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no sétimo dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento se encontrará em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isso é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primogênito, o homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho. Mas a todo primogênito dos nossos filhos nós resgatamos, e isso será como sinal nas suas mãos por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Mateus capítulo 20, versículo 29, até o capítulo 21, versículo 22. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os, perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou os olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais.
Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta, e num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelos caminhos. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, todos da cidade se alvoroçaram e perguntaram: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disseram: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo da manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiveres fé e não duvidares, não somente farão o que foi feito à figueira, mas também até mesmo se disserem a esse monte: levante-se e jogue no mar, e assim então será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Salmo 25, do versículo 15 ao 22. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó meu Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Provérbios capítulo 6, do versículo 12 ao 15. Perverso e vil é o que anda com iniquidade na sua boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinal com os seus dedos. No seu coração a perversidade, esse sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Não esqueça de compartilhar esse devocional e vamos continuar o projeto de ler a Bíblia em 365 dias. Deus abençoe a sua vida.